A carta do mago é a carta da iniciativa, dos primeiros passos, a motivação, né? A destreza, as habilidades que estão disponíveis na mesa e que a gente pode optar em usar ou não. E aqui a continuidade dessa motivação vai depender da constância depois do primeiro passo. Então vamos ver como esse arcano se comporta quando o contexto trata sobre dinheiro e trabalho. No âmbito financeiro, o mago, ele é aquele que vai tentar negociar, né? Porque tem esse ar de negociação, de expressão, né? De colocar as coisas na mesa para fazer essa negociação, tá? Então aí prioriza qualquer negociação, seja de dívidas ou seja um projeto, tá? Aqui tem as promessas de melhoria. E veja bem, são promessas, porque o mago ele é o primeiro passo. Aí a constância e como vai se desenvolver tá na mão do consulente. Então esse arcano, ele abre a possibilidade de melhorar financeiramente, ele é aquele que busca soluções financeiras, aumento financeiro, ele está buscando isso, só que depende do consulente dar continuidade. Ele dá o primeiro passo, o primeiro impulso, ele é a motivação, né? Eu vou fazer um investimento, vou fazer isso, né? Então ele dá esse primeiro gás. Mas aí a constância e a disciplina vai ser desenvolvida em outros arcanos conforme a disciplina do consulente, tá? Aqui, em alguns casos, se estiver mais negativo, pode falar de um orçamento mais restrito, porque o mago ele é o primeiro, né? O primeiro a iniciar. Então, ele não tem aqui a super expertise, ele não domina tudo. Então, pode falar de um orçamento um pouquinho mais restrito, né? Mas que dá para lidar com as despesas cotidianas. Aqui a gente vai ver aqui como cotidiano, porque a mesa representa a realidade física e os elementos da nossa realidade, né? Então ele fala dessas despesas mais cotidianas, pode falar do dinheiro vindo do próprio trabalho do consulente, porque essa carta representa o trabalho, né? Você vê que ele está trabalhando, então o dinheiro proveniente do trabalho do consulente. Pode falar das despesas com lazer de forma excessiva, né? Porque o mago, ele é empolgado. Então, ele é aquele que pode gastar sim por impulso, né? Pode falar dos pequenos saldos negativos nas contas, se ele tiver mal aspectado, tá? Então, a gente vai ver se ele tá bem no jogo ou se ele tá mal, se ele tá acompanhado por cartas negativas ou positivas. Aqui pode falar também, em casos mais graves, de dívidas de jogos, tá? Porque ele é o ilusionista, então ele pode ali se sabotar nos jogos também, tá? Casos mais raros, mas pode acontecer. Aqui vai falar mal aspectado de uma má gestão, justamente por esses impulsos do mago, né? Quero isso, ele se empolga e aí ele vai fazendo investimento em coisas que ele não calculou ali o risco. Pode falar de um esbanjador compulsivo, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai falando de pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão no projeto, têm empresa, né? Estão na ativa, nós vamos ter aqui indicando que essa pessoa tem bastante habilidade, que ela gosta de trabalhar, ela tem iniciativa, motivação, ele é entusiasta, né? Pode falar daquele cara que quer iniciar um novo empreendimento ou que ele vai aprender um novo ofício, um novo trabalho, né? Um novo projeto. São coisas novas acontecendo ou uma renovação no trabalho. Tá? Pode falar de um recomeço, né? Ou de um reinício ou início de uma atividade, de um emprego, né? Pode falar da criação de uma startup, pode falar do início, o primeiro passo para o empreendedorismo, né? Aqui é o pequeno empreendedor, aquele que está começando, né? Essa motivação. Pode falar também de novas atribuições dentro do trabalho, tá? Então aqui a gente vai ter abarcado tudo isso. Ele é o jovem aprendiz. Então aqui também pode estar marcando os estágios, né? Aquela pessoa que está no período de experiência, né? Então esses inícios, tá? E como o mago ele tem uma habilidade em comunicação, né? Pode indicar aí um bom relacionamento com os colegas de trabalho, uma pessoa que sabe apresentar os seus projetos numa reunião, por exemplo, sabe vender o seu peixe, né? É uma pessoa que sabe fazer uma boa apresentação do seu currículo. Numa aspectagem negativa, num jogo negativo, pode falar de uma pessoa com pouca experiência, né? Justamente porque que essa pessoa tem pouca experiência. É uma pessoa muito impaciente, inconstante, ela tem muita volatilidade. Então ela inicia um trabalho, um projeto, aí apaga ali a motivação, ela já se empolga e vai para outra. Quando apresenta várias possibilidades, ela começa uma coisa e não termina, aí depois ela vai para outro projeto. Ah, eu gostei desse projeto, eu vou começar. Aí começa uma outra oportunidade, ela vai para outra oportunidade. Então ela nunca pega e segue uma linha só e se aprofunda num caminho só. Por isso que ela pode ter inexperiências, né? Aquela pessoa que fica trocando de emprego toda hora, porque ela precisa sempre de motivação.
ela não tem uma constância, né? Sempre precisa estar animada e motivada. E é claro, depois dos 3 meses deixa de ser novidade, então o trabalho pode tender ao monótono, à rotina, e essa pessoa pode querer buscar coisas novas sempre, e isso vai trazer pouca experiência para ela. Para quem não está trabalhando, para quem está inativo, parado, ou aí buscando pensar em um projeto, pode falar de uma oportunidade de trabalho temporário para chegar, porque ele é o início. Ele não garante um trabalho sólido. Aqui vai depender do comportamento do consulente, do quanto ele se empenhar, do quanto network ele fazer, tá? Mas é uma oportunidade que pode ser oferecida até por pessoas próximas, né? E que é importante o consulente aceitar, porque mesmo sendo temporário, ali mais para frente vai somar alguma coisa no currículo dele. E aqui mostra, né, uma pessoa que está ativa, que tem habilidades, que está buscando, está correndo atrás ali de um trabalho. Então, certamente alguma coisa ela vai conseguir, tá? E aqui favorece o network. Quando a gente está descrevendo algumas profissões, a gente sempre vai olhar profissões mais manuais, né? Porque ele está manipulando os objetos. A gente pode ter como exemplos os artesãos e os técnicos, né, que mexem com peças, né, que montam coisas, porque ele vai montar isso aqui. Ele é o alquimista, ele transforma uma coisa em outra, né? Assim sendo o alquimista, aqui também pode representar uma mesa com talheres, copos. Então pode falar da área culinária, né? Um cozinheiro que ele está preparando os ingredientes para fazer uma refeição. Pode falar dos garçons, dos sommeliers, todas as pessoas que trabalham com a parte de alimentação, tá? Aqui também pode falar, como ele tem esse caráter de mágico e ilusionista, ele pode remeter ao próprio mágico, né? Aquele que vai nas festinhas. Pode falar de um artista, de um performer, né? Ou de qualquer criador, né? Pode ser até um inventor, por exemplo, tá? Alguém que cria coisas. Aqui, o fato de ele exibir itens na mesa, você pode ver uma bancada e ele exibindo produtos, né? Produtos, aí a gente pode ver aí um comerciante, um vendedor, né? Mostrando as mercadorias e tentando vender o seu peixe, né? Falando das utilidades. Então aqui estão marcados os comerciantes e os vendedores aqui em geral. Bom, agora você já tem o repertório para interpretar na área financeira e profissional, e aí você veja no jogo como essas cartas vão se comportar aí com as outras cartas do jogo. A gente se vê na próxima aula com a carta da sacerdotisa.